Muita gente faz essa pergunta para mim, então no vídeo de hoje eu vou detalhar para vocês o porquê e como eu consigo usar um iPhone 6S em 2024. Vou estar mostrando aqui diversos detalhes, testes e também dicas para você não cair numa furada. Aqui no GF Mobtech você encontra análises, unboxings e também testes de uso real com experiência sobre smartphones e também outros aparelhos, seja eles novos ou também antigos, como é o caso do tema de hoje, que é o iPhone 6S. Indo direto ao ponto, como eu sempre gosto de fazer aqui nos vídeos do canal, eu vou estar respondendo essa pergunta inicial aí do vídeo. Por que eu uso um iPhone 6S em 2024? Eu sou maluco? Tem algum sentido? Vale a pena? Eu vou estar respondendo aqui diretamente que esse celular eu utilizo como o famoso celular do ladrão. Só que diferente de algumas pessoas que usam celulares quebrados, danificados ou que não funcionam basicamente nada hoje em dia, esse celular aqui ele é amplamente compatível com basicamente todos os apps disponíveis na atualidade. Seja eles de música, de rede social, de jogo, Uber, entregas, tudo. Basicamente todos os apps funcionam aqui. Então ao longo aqui do vídeo vou estar mostrando para vocês aqui alguns testes e também algumas coisas que eu utilizo nesse celular aqui em conjunto com outros. Porque na maioria das vezes eu ando com dois smartphones. Você pode estar achando aí que eu sou rico, mas aqui é um celular de R$ 1.200 e aqui é um iPhone que custa numa faixa de preço de 300. Então isso daí não é muito difícil aí para uma pessoa que tem um celular muito mais caro e tenha receio de ser roubado aí na rua. Então eu acabo colocando o chip aqui nesse celular e roteando a internet para o iPhone para poder usar com mais tranquilidade aí no transporte coletivo, andando ou qualquer lugar que seja, como por exemplo ir para um show, sair de noite ou também indo para um jogo de futebol. De início muita gente quer saber, né? E aí, as redes sociais vão estar funcionando direitinho aqui nesse celular? Bem, eu consigo utilizar aqui, como eu vou estar mostrando para vocês, consigo utilizar o Instagram aqui com muita tranquilidade. Eu também utilizo o meu WhatsApp secundário aqui nesse celular. Como eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, ele funciona perfeitamente aqui, não tem nenhum problema. Eu uso também a questão aqui do Telegram e outras redes sociais mais aí que você queira estar utilizando. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui uma transição entre aplicativos que eu já carreguei aqui no celular, já estão aqui, né, na memória RAM dele. E também vou estar abrindo do zero para vocês terem uma noção mais ou menos de como esse celular tá, se ele está muito travado, se está uma verdadeira carroça ou se dá para estar utilizando. Então, gente, como eu falei para vocês, eu vou estar, rodando aqui alguns aplicativos que já estavam abertos em segundo plano, para vocês terem, uma noção real de como é o desempenho do iPhone 6S. Se ele é muito travadão, se ele é uma verdadeira carroça. Então vamos lá. Aqui é uma multitarefa do iPhone, Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui sem nenhum tipo de corte. Então se tiver, vocês vão ver também, para poder ver que não é mentira o que eu estou dizendo. Bem, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 aplicativos abertos aqui em segundo plano. Então vamos estar abrindo aqui para ver. Ó, questão do e-mail aqui foi App Store, quis recarregar, mas esse aplicativo eu já percebi que ele faz esse tipo de coisa. Aqui temos o WhatsApp, que eu uso, o WhatsApp secundário aqui nele, porque o meu aparelho principal eu deixo em casa. Temos aqui também, ó, a questão aqui do Telegram. Vamos ver se ele mantém em segundo plano. Ó, o Telegram foi mantido. Temos aqui o Instagram. O Instagram aqui, ó, funcionando plenamente, aberto diretamente, do multitarefas do celular. Aqui o Deezer, para a questão que eu falei, de estar ouvindo uma musiquinha. Vamos estar vendo aqui, que se o Spotify também é compatível. Ó, o Spotify abriu aqui com a maior tranquilidade possível. E para estar finalizando aqui, vamos ver, o YouTube, ó, segurou muito bem o YouTube. Então, como vocês puderam ver, aplicativos pré-carregados, ele consegue levar muito tranquilamente. Inclusive, eu fico muito impressionado, porque às vezes eu estou chegando em casa, eu clico no aplicativo que eu nem me lembrava que estava aberto, e ele simplesmente está lá rodando, em segundo plano dentro do iPhone. Esse, gerenciamento de memória RAM é muito impressionante, e são poucas marcas que conseguem isso. E por muitos anos só a Apple conseguia. Vamos estar agora fechando, todos eles, e tentar abrir, para ver quanto tempo ele demora. Um celular aí de 2015, utilizando aqui atualmente. Ó, fechei todos, vocês podem ver que não tem nada aberto. Agora vamos estar abrindo aqui primeiro os aplicativos de música. Como é o caso do Deezer. Vamos ver aqui se ele demora muito, se ele trava. Ó, já abri aqui o Deezer. Deu uma travadinha, mas ó,
carregou, tudo normal. Vamos estar vendo aqui o Spotify. Depois eu vou estar, né, partindo para as redes sociais. Ó, o Spotify aqui abriu, bem tranquilo. Vamos estar vendo aqui, né, o Telegram. Ó, abriu tranquilamente. Eu estou rodando eles aqui direto, né, sem estar rodando em segundo plano. Abri aqui o WhatsApp tranquilamente. Vamos agora para o último, né, que é o caso do Instagram. Vamos ver se o Instagram demora muito para abrir. Ou se é tranquilo também. Ó, o Instagram aqui abriu. Vamos agora, eu tava com a App Store aberta, né? Esse é um aplicativo que demora um pouquinho. Eu não consigo entender, né? Mas tudo bem, ó. Foi até rápido aqui. Todos abrindo, né? Sem estarem, né, na memória RAM. Ó, abrindo aqui agora o Gmail. Se eu estiver me esquecendo aqui de algum aplicativo, eu acho que foi o YouTube, né, também. Vamos tá abrindo aqui o YouTube. Tô abrindo os aplicativos do zero, como vocês podem ver aqui. E novamente, ó. Questão aqui do multitarefas. Você consegue usar com muita tranquilidade. Temos aqui, né, o seu player de música. Vejam a transição, né? Ó, veja como é uma transição suave. Então isso daqui, né, é basicamente a experiência que você vai ter aí no dia a dia. Claro que por estar fazendo esse tipo de coisa, o celular vai estar aquecendo, mas vejam aí como esse celular tão antigo ainda consegue ser ágil. Então esse é um dos fatores, né, para eu também discordar da galera que chega e fala que esse celular é uma carroça. Eu acho que é errado você estar pegando um celular de 2015 e querer considerar ele em relação às que nós temos atualmente. Eu acho que a gente tem que respeitar, né, essa questão aí cronológica e assumir que ele é um celular antigo, não atual. Então vamos lá, seguindo para os próximos tópicos do vídeo. Outro ponto aqui que eu gosto bastante de estar utilizando o iPhone 6S no meu dia a dia é na questão de músicas. O iPhone 6S, para vocês que não sabem, ele conta aqui, né, com a nossa conexãozinha, se a câmera quiser focar, a nossa conexãozinha aqui para fones de ouvido cabeado. Então se você não consegue, né, estar utilizando fones Bluetooth ou não gosta do estilo deles, você pode estar utilizando aqui seu headphone ou também o próprio fone da Apple ou de outras marcas que você queira estar plugando aqui. Mas na maioria das ocasiões eu vou estar utilizando esse celular com Bluetooth. Independente dessas atividades aqui, esse celular vai estar funcionando todos os players de música que temos na atualidade. Como aqui eu uso, né, basicamente o Deezer, temos também aqui o Spotify e entre outros que você pode estar utilizando se você quiser, né, estar fazendo desse celular um player de música. Como em outros vídeos aqui do canal, muita gente comentou que usa esse celular exatamente para isso. Vai estar fazendo a transferência da internet de outro para ele, fica ouvindo suas músicas numa boa. Porque realmente a qualidade aqui dos iPhones na reprodução de músicas é muito bacana e sempre foi elogiada aí por todo mundo que já utilizou. Mas esse aspecto de estar utilizando ele como um player de música se dá também pelo fato do standby. Standby nada mais é, né, do que o seu celular com a tela desativada, quietinho em algum lugar, não estar gastando tanta bateria. Isso a Apple, né, ao longo dos anos, sempre foi elogiada por entregar um standby acima da média para os smartphones e também em relação aos celulares Android. Isso daqui de fato eu pude comprovar, porque esse meu iPhone 6S aqui, eu fiz a troca da bateria, ele tem a bateria nova, com mais ou menos 1 ano de uso, e mesmo assim o standby dele de fato é maravilhoso. Se eu sair aqui de casa às 6 horas da manhã com 100% de bateria e usar para ouvir músicas, eu vou estar chegando na faculdade com 98, 95, vou estar terminando amanhã com 80% de bateria. Então, apesar da duração total no uso ser pequena, você consegue, né, ter um standby muito excelente aqui nesse tipo de aparelho. Se você não é uma pessoa que usa tanto tempo de tela, mas quer um celular para ter um dia inteiro de uso, é isso que eu consigo basicamente aqui nesse celular. Porque no decorrer da semana o meu uso é leve. A não ser, né, que eu tenha que gravar alguns vídeos aqui para o canal, ou também testes de jogos, aí é que eu vou ter aquele uso super hardcore. Mas, na maioria das vezes, eu saio com o iPhone 6S, 5 e pouca, não, na verdade umas 6 da manhã, e consigo voltar para casa umas 5 e meia da tarde, com um restinho de bateria ainda para estar utilizando. Gostaria aqui de deixar claro que esse não é um vídeo indicando a compra do iPhone 6S. Isso daqui é mais ou menos, né, para estar tirando as dúvidas de quem não sabe, né, como é que um celular de 2015 dá para ser utilizado em 2024. Um dos fatores para acontecer isso é também o fato da Apple atualizar bastante seus celulares. Aqui, inclusive, é o recorde de atualizações da Apple, porque o iPhone 6S ele recebeu até o iOS 15. Ele começou, se não me engano, no iOS 9 e recebeu até o 15.
foram quase 7 anos de atualização de software. Então, em relação a outros celulares aí, esse celular aqui recebeu a maior parte das atualizações. Então, isso também é um dos fatores para, apesar dele ser tão antigo, você está conseguindo utilizar ele atualmente com a maioria dos aplicativos aí disponíveis na App Store. Então, se você quiser estar saindo, né, para uma balada, um jogo de futebol ou qualquer outra atividade aí que envolva um certo perigo, você tendo aqui um celular desse tamanho aqui, fininho, pequeno, ele se apresenta um celular bastante discreto. E nele você vai estar conseguindo utilizar, né, os aplicativos de Uber, 99, ou seja lá qual for, para você voltar para sua casa ou quem sabe pedir um lanche na questão do iFood. Eu também uso bastante esse celular aqui para estar vendo, né, a previsão dos ônibus, através de alguns aplicativos aí, como é o caso do Movit e do Citamob. Então, ele tem algumas funções aí nesse sentido, mas que você tem que estar prestando atenção, porque o consumo energético do GPS nesses celulares, ele é muito elevado. Então, tá utilizando bastante dessas funções pode estar comprometendo a sua duração total de bateria. Por fim, um tipo de uso que eu faço desse celular aqui é a questão da gravação dos testes de jogos com outros smartphones, como é o caso aqui do Moto G54 5G, que recentemente eu fiz o seu teste completo gravado com o iPhone 6S. Mas por que eu uso um celular tão antigo para estar fazendo isso? A resposta é um pouco simples. Os iPhones eles têm, né, uma questão aí de balanço de branco e foco bastante assertivo. Além, é claro, né, do arquivo gerado por esse celular ter uma densidade bastante grande de qualidade. Então, para mim que faço aqui alguns testes de jogos, que vai ter, né, variação de iluminação dentro do jogo, tiro, artefatos e entre outros fatores, ter um controle desse balanço de branco e do foco sem ter que ficar clicando na tela é algo que me ajuda bastante aqui nos vídeos. E como está sendo, né, uma gravação próxima do aparelho de testes, a resolução dele, que chega até 4K 30 fps, não é um grande problema. Só é ruim mesmo a questão de estar transferindo para o Android, porque infelizmente de iPhone para Windows, de iPhone para Android, ainda é um grande tabu aí de estar transferindo os arquivos. Então eu preciso estar utilizando aí o WeTransfer para estar fazendo esse tipo de coisa. Porém, para gravações assim bem casuais aqui, bem tranquilas, esse celular ainda dá conta. Questão fotográfica também. Ele vai estar deixando a desejar na questão do HDR, porque não era uma tecnologia tão avançada na sua época. Mas, para quem gosta de tirar foto de vez em quando, uma iluminação boa, sem ser em ambientes noturnos, esse celular ainda dá para fazer alguma coisa. Principalmente porque ele realmente tem qualidade nas suas fotos. Galera, eu espero ter respondido aí a dúvida de vocês e quem, né, apesar de estar no ano de 2024, ainda pensa em estar comprando um celular tão antigo desse. Eu não sugiro de maneira alguma estar comprando celulares tão antigos e desatualizados como é o caso do iPhone 6S, mas se você só quer um celular super barato para estar utilizando também como celular do ladrão e outras utilizações aí no seu dia a dia, pô, o iPhone 6S você acha aí numa faixa de, sei lá, R$300. Já veio gente dizer que pagou 50 conto nele. Eu não sei se foi celular do ladrão não, roubado, mas você consegue, né, tá pagando muito pouco no celular desse, que ainda, né, consegue fazer muitas coisas no dia a dia. Mas quem quer um iPhone antigo, que ainda receba atualizações para estar utilizando, pô, aí é melhor você estar partindo aí pro, quem sabe, um iPhone 11, um SE 2020, 2022, ou qualquer que seja aí celular. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. A galera já vinha pedindo para fazer esse tipo de vídeo, então tá aí para vocês, né, essa análise completa de como é estar utilizando um iPhone 6S no ano de 2024. Se você gostou bastante do conteúdo do vídeo, não esquece de estar curtindo aí e comentando a sua opinião. E se quiser, né, ficar por dentro de outras novidades no canal, é só estar se inscrevendo aí no GF Mobtech. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fui!